Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, é claro, eu peço para que você se inscreva no canal. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Clica uma vez nele, se inscreve, é de graça. Domingo tem decisão contra o Flamengo no Maracanã e você vai acompanhar esse jogo ao vivo aqui no canal. Então se inscreve, deixe seu like e acione o sino das notificações. É muito importante para a gente aqui no canal e repito aqui, é de graça. Galera, muitos assuntos importantes para a gente falar aqui sobre a Arrascaeta, que falou do Puma Rodrigues, sobre o próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil, sobre Andrei e Manuel Capasso, sobre o Paulo Henrique, o lateral direito, foi apresentado ontem no Vasco, e sobre a arbitragem para o clássico entre Flamengo e Vasco domingo no Maracanã. Eu começo com o assunto Copa do Brasil. Bom, ontem foi definido o adversário do Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. É a equipe do ABC de Natal. Tá? A equipe venceu o Tum Tum, é isso? Tum Tum por 4-0 e por 5-0 para ser mais exato, e avançou para a próxima fase. Então o ABC vai ser o próximo adversário do Vasco. Bem lembrou aqui o Emerson Rocha em seu Twitter que o ABC foi adversário do Vasco em 2011, quando o Vasco conquistou a única Copa do Brasil que o clube tem até então, né? Conquistou aqui naquele ano uma Copa do Brasil mágica. Eu lembro até hoje, nunca vou me esquecer dos jogos que nós fomos e, enfim, torcemos e conquistamos o título da Copa do Brasil em 2011. Então, próximo adversário, segunda fase, a equipe do ABC. O que está para ser definido é o local, o estádio, onde vai acontecer o jogo. E eu vou trazendo e atualizando vocês aqui no dia a dia. Beleza? Outro assunto. Gente, o Vasco conseguiu ontem, eu abri live aqui avisando vocês, alertando, o Vasco conseguiu inscrever os atletas Andrei Santos e Manuel Capasso. Tá? Os nomes de Manuel Capasso e Andrei Santos aparecem no Bira da Ferge, mas ainda há pendências, tá, para o Vasco resolver, para que os dois atletas possam enfrentar a equipe do Flamengo nesse domingo. Tá? O caso deixa eu ver aqui, deixa eu ver só a pontuação para você. No caso do Andrés, a pendência consta no site que falta escanear o contrato para a CBF. É isso que falta no caso do Andrei. Já a questão envolvendo o Manuel Capasso, falta um documento da Federação da Argentina, né? Então, assim, o Vasco precisa aguardar. Eu acho que vai conseguir, sim, liberar os dois jogadores para esse clássico. Tá? O importante era conseguir, enfim, que os nomes, né, deles constassem no BIRA, no Boletim Informativo da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Já consta, então agora resolver as pendências eu acho que é bem mais fácil. Tá? Sobre o lateral, o Paulo Henrique foi apresentado ontem no CT Moacir Barbosa, né, falando das características dele, falando que é um dos 10 jogadores mais rápidos do mundo, né, e tudo mais. Bom, é um lateral que o Vasco contratou por empréstimo. Na vez passada eu estive no CT Moacir Barbosa e pude conversar, tirar uma dúvida, na verdade, com o Paulo Brax sobre a contratação do Paulo Henrique. O Paulo Henrique não vem para o Vasco com opção de compra, tá? O Vasco vai usar ele como né? Na verdade, o empresário, o Atlético Mineiro, vão usar o Vasco como vitrine. Vitrine o Vasco recebe para isso, tá? Recebe caso o jogador se destaque e tudo mais. O Vasco recebe uma quantia, uma porcentagem, se eu não me engano, 20% do passe do jogador. Então foi um excelente negócio, não tem isso não, acho que tem que ser nessa linha aqui. E a gente tem que elogiar as negociações que estão sendo feitas pelo Vasco. Quando tiver que fazer críticas também, deixando isso bem claro aqui, nós vamos fazer sim, tá? Porque o Vasco nunca fez tamanho investimento, o Vasco nunca fez tantas coisas positivas assim pro torcedor vascaíno, né? E outra coisa, há quantos anos a gente vivia num perrengue, numa vergonha miserável, e agora a coisa está mudando, a gente vai ficar falando mal? Pelo amor de Deus, né? Gente, a arbitragem do jogo, o que mais me preocupa para esse jogo não é nem Flamengo, não. Tá? Vou ser muito sincero com vocês aqui. O que mais me preocupa para esse jogo contra o Flamengo é a arbitragem.
E esse é um ponto muito sério, a gente tem que ficar ligado nessa parada, porque árbitro de campo já é polêmica, é o Bruno Arleu de Araújo. O árbitro assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique. Árbitro assistente número 2, Tiago Henrique Neto. Quarto árbitro é o Felipe George Benedetti. Árbitro de VAR, o VAR do jogo, Carlos Eduardo Nunes Braga. VAR número 1, assistente no caso, é a Rejane Caetano da Silva. E a número 2 é a Andréa Isaura Mafra. Tá? E tem a comissão de técnica do VAR, tem tudo aqui, tudo direitinho da arbitragem. Mas vou falar para você, o que mais me preocupa é a arbitragem. E o Vasco tem que ficar ligado, atento com isso. É um clássico muito importante, é um clássico decisivo para o Vasco, é um clássico decisivo para o Flamengo também, que vale a Taça Guanabara para eles. E assim, os caras vêm mordidos por conta dos 3 vice-campeonatos no início da temporada. O Vasco tem que aproveitar esse momento. Agora, tem que entrar ligado, tem que entrar com respeito, é clássico, sem essa de oba-oba, é jogando sério, jogando com muita vontade, determinação, com vontade de ganhar, sem abuso. Eu não gosto muito dessa parada de abuso, de ficar em rede social abusando. Clássico, eu falei ontem aqui, vou repetir hoje para você, clássico não se joga, se vence. Entra em campo, pega os 3 pontos, conquista na garra e determinação, como eu falei aqui, traz os 3 pontos e ponto. Depois a gente zoa, depois a gente brinca. Mas clássico contra o Flamengo é coisa séria e séria demais. Tá certo? Então eu chamo atenção para isso e tem que ficar ligado. Bom, trocando de assuntos aqui, gente. Vou trocar aqui os assuntos, que realmente são assuntos bacanas. Bom, companheiro de seleção de Puma Rodrigues, Arrascaeta, um dos principais jogadores do Flamengo, rasgou elogios pro lateral do Vasco, Puma Rodrigues, Arrascaeta, hoje jogador do Flamengo, companheiro de seleção de Puma Rodrigues, elogiou bastante o lateral vascaíno, o Puma Rodrigues, É um jogador que está em um grande momento, é um excelente jogador, um excelente atleta, vai dar muito resultado ao Vasco da Gama. Então, assim, o Puma realmente não só ele, mas é um lateral direito que eu não vi há muitos anos no Vasco. Há muito, não lembro a última vez. Eu acho que lá quando o Jorginho era lateral do Vasco ainda, e o Wagner era improvisado ali junto com o Valber. Então, assim, os melhores laterais, o falecido Clebson também, Não sei se vocês vão lembrar do falecido Clebson, foi um excelente lateral, veio do Bahia para o Vasco, foi campeão brasileiro pelo Vasco, e depois de um acidente, enfim, fatal lá de carro e tal, acabou falecendo lá em 99, 2000, E assim, também foi um excelente lateral direito, mas teve essa situação muito novo. Então, assim, depois disso, o Vasco teve ali um lampejo do Valber, que era volante e era improvisado na lateral direita pelo Antônio Lopes. Tinha o Vitor, que veio do... Nossa, o Vitor não jogou nada, ainda teve aquela questão do Mundial contra a equipe do Real Madrid. Enfim, tivemos recentemente o Madison, e o Fagner, que hoje está no Corinthians. Fagner está aí. O Fagner, na minha opinião, foi aí nos últimos anos, nos anos mais recentes agora, o melhor lateral direito. E agora o Puma Rodrigues chega ofuscando tudo isso aí, todo esse passado, Então, assim, tecnicamente, o que eu vi pelo Vasco foi o Jorginho, lateral, hoje técnico que foi do Vasco e tal. Ele, como lateral do Vasco, realmente era cruzamentos perfeitos e ajudava muito o Vasco ali, ajudou muito o Vasco, Jorginho. Mas assim, gente, de coração, eu acho que chegou o momento realmente da gente aplaudir, enxergar realmente que o trabalho está sendo bem feito, que o planejamento está sendo bem feito, e encarar esse jogo como se fosse um jogo da vida. Porque início de temporada, resposta para a torcida, e vai ficar maneiro pra caramba uma vitória para cima do Flamengo aí, e enfim, praticamente selar essa classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Tá certo? Gente, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Vou repetir aqui, não deixe de se inscrever não, é de graça, clica aqui embaixo, se inscreve, não esquece, enfim, expulsa o vídeo para geral aí, pega o link, bota no grupo de Telegram, WhatsApp, Instagram e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.